O π é um dos números mais importantes quando se trata de cálculos matemáticos. No geral, essa constante ela vale 3,14 e é usada para calcular a circunferência de círculos a partir do raio ou do diâmetro. Além disso, ele é um número irracional, ou seja, ele pode ter uma quantidade infinita de casas decimais sem cair em repetições. Eu sou Hermes Santos do site excelwiz.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar o π no Excel através de alguns exemplos práticos. Bom, para começar, a boa notícia é que o Excel já conta com uma função que retorna o valor de π, o que pode te ajudar na hora de realizar alguns cálculos. Para você usar a função π, tudo o que você precisa fazer é inserir em uma célula o sinal de igual, π, abre e fecha parênteses. E ao teclar Enter, o Excel vai retornar o valor de π com uma precisão de até 15 dígitos. E tendo isso em mente, agora vamos conferir alguns exemplos práticos de uso dessa função no Excel. Então nesse primeiro exemplo, suponha que um parque de diversões ele esteja construindo uma roda gigante e ela vai ter aí 22 metros e 92 centímetros de diâmetro. Cada assento dessa roda gigante ele foi instalado a 2 metros de distância um do outro. Então a pergunta é, qual será a quantidade máxima de assentos que essa roda gigante poderá ter? Então para resolver isso, primeiro nós devemos calcular o comprimento da circunferência da roda. Ou seja, considerando que o diâmetro da roda gigante é de 22,92 metros, logo, basta dividir esse valor por 2 para obtermos o valor do raio, dessa maneira. E aí, para calcular a circunferência, eu uso a fórmula igual 2 vezes π vezes o raio. E aí eu teclo Enter. E pronto, já temos aqui a medida da circunferência da roda. Agora, considerando que os assentos estão espaçados por 2 metros, basta dividir o valor da circunferência por 2. Ou seja, com essas medidas, a roda gigante poderá ter até 36 assentos. Neste segundo exemplo, suponha que você precisa comprar um bolo, mas você está na dúvida sobre qual das opções será a mais vantajosa. Na primeira opção, você tem aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro, custando R$ 50. E na segunda opção, você tem um bolo de 30 centímetros de diâmetro, custando R$ 80. Então, para descobrirmos qual opção é a mais vantajosa, nós podemos calcular aqui a área do bolo e a partir disso obter o custo por centímetro. A fórmula para calcular a área é π vezes raio ao quadrado. Então, para começar, eu vou obter aqui os raios dividindo o diâmetro de cada bolo por 2. Dessa maneira. Agora eu preciso calcular a área. Então a fórmula vai ficar igual π, abre e fecha parênteses, insiro aqui o sinal de multiplicação e multiplico aqui pelo raio. E para eu elevar ao quadrado, eu insiro aqui o acento circunflexo e insiro 2. Lembrando que se você ainda não sabe como calcular a potência no Excel, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu vou deixar aí nos cards, ok? Bom, feito isso, eu teclo Enter. E aí observe que o Excel vai retornar aqui o valor da área do primeiro bolo. Em seguida, eu posso usar aqui a alça de preenchimento para eu aplicar a fórmula para o segundo bolo, dessa maneira. E aí, com a área de cada bolo já calculada, agora eu preciso obter o valor por centímetro quadrado. Então eu pego o preço do primeiro bolo e divido pela sua área. E faço o mesmo com o segundo bolo. E pronto, como você pode observar, neste caso aqui, o segundo bolo, com 30 centímetros custando R$ 80, seria o mais vantajoso do que o primeiro bolo. Bom, para finalizar esse vídeo, nesse terceiro exemplo eu preciso determinar a área, o diâmetro e o perímetro de um círculo com um raio igual a 2. Então eu vou começar aqui pelo cálculo mais fácil, que é o diâmetro, que nesse caso é igual a 2 vezes o raio. Agora, para calcular a área, eu uso a fórmula área igual a π vezes raio ao quadrado. Então, eu vou obter aqui 12,57 como resultado da área. E para finalizar, eu preciso calcular o perímetro. O perímetro de uma circunferência é calculado pela fórmula perímetro igual a 2 vezes
π vezes o raio. Então eu insiro aqui igual 2 vezes π vezes o valor do raio. E pronto, já temos aqui também o valor do perímetro do círculo. Então, essa é a maneira de você utilizar a função π no Excel. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!